oitavo ano, sejam todos bem-vindos, né, à nossa aula de língua portuguesa. Professora Daniela começando aqui com vocês mais uma aula do nosso componente aqui durante essa semana, ok? Pessoal, seguinte, nós, né, na nossa última aula tivemos aí a primeira aula do semestre e eu comecei aí a trabalhar com vocês dois gêneros muito importantes para nós, que são o gênero autobiografia e biografia, né? São textos importantes aí para uma produção de texto, certo? E esses gêneros foram mencionados lá no material do nosso Revisa Goiás para junho. Como, né, nós estamos iniciando aí o semestre, nós vamos finalizar esse material que já foi iniciado lá em junho. Só depois continuamos aí com a nossa apostila, combinado? Então, para a nossa aula de hoje, eu farei o quê? As correções, certo? Dos exercícios que foram passados, né? Sugeridos para vocês na nossa última aula. Ok, pessoal? E ao final aí tem a nossa atividade de produção. Combinado? Então, vamos lá? Nós, né, temos aqui, claro, a seguir as informações para o CIAP. Seguindo, vocês se deparam aqui, claro, com o nosso texto, que é o nosso suporte, né? Perdão, pessoal. Eu trouxe esse slide, né, anterior aqui para vocês, que é referente à proposta da atividade sugerida na nossa última aula. Só um meio aqui de nós relembrarmos, certo? O que foi passado? Que nós fizéssemos as atividades lá da primeira semana, ok? Então, agora, nesse momento, aí sim, vamos para aquele momento que é o momento da correção, ok? Vamos lá? Então, agora, o que nós vamos fazer? Aqueles estudantes, né, que estão aí desapercebidos aí em sala, certo, professor? Professor presencial aí em sala vai chamar a atenção desses estudantes. Aqueles que, porventura, ainda está com o material lá na mochila, convido, né, que nesse momento vocês peguem o material e prestem atenção aqui na aula, certo? Vamos lá? Para começar, nós vamos, claro, o quê? Fazer a leitura dos textos, certo? Então, nós temos como base o texto 1, referente aos exercícios 1, 2, 3, 4 e 5. Depois, seguimos com o texto 2, certo? Referente aí às questões de 6 a 9. Ok? O nosso primeiro texto, né, base aí para a nossa correção, nós temos esse texto que diz: das saudades que não tenho. Lembrando que se trata o quê? Do gênero biografia ou autobiografia. Devemos reconhecer, tá? E de que forma? Observando que tipo de narrador, né, está presente nesse texto. Lembrando, se é um texto em primeira pessoa, ele é o quê? Autobiográfico, certo? No caso da terceira pessoa, aí sim é uma biografia, uma vez que se fala sobre a vida de outra pessoa. Então, vamos lá. Nasci com 57 anos, aqui já temos, olha só o nosso verbo, né? Observa bem o tempo presente que foi utilizado aí no texto, certo, meninos? Confundi aqui um pouquinho na hora de... Deixa eu habilitar aqui a nossa caneta para não termos problema. Olha só, nasci com 57 anos, só um minutinho. Vamos agora sim para o texto, caneta e cor. Isso, agora está funcionando. Nasci com 57 anos, meu pai me legou seus 34, vividos com duvidosos amores, desejos escondidos. Minha mãe me destinou seus 23, marcados com traições e perdas. Assim, somados o que herdei,
foi a capacidade de associar amor ao sofrimento. Olha só que mágico, incrível, né? A forma como ele descreve ali um pouquinho sobre a sua vida. Uma forma mesmo que contagia, né, o próprio leitor. Ele não simplesmente despeja palavras, mas ele faz, né, um jogo ali com as palavras de uma forma que consegue envolver mesmo o público, né, o próprio leitor, fazendo com que o leitor embarque, né, nessa história. Então vamos lá, seguindo. Morava numa cidade pequena do interior de Minas, enfeitada de rezas. Aqui ele começa, né, a mostrar um pouquinho da cultura, da tradição. Olha só. Enfeitada de rezas, procissões, novenas e pecados. Cidade com sabor de laranja serra d'água, onde minha solidão, já pressentida, era tomada pelo vigário, professora, padrinho, beata, como exemplo de perfeição. Então, claro, né, isso não foge, né, ainda nesses tempos, claro, nesses tempos mesmo, né, tinha-se as figuras que eram tidas ali socialmente como, né, exemplos a ser seguidos, enfim. Então, vamos lá, seguindo. Meu pai não passeou comigo montado em seus ombros. Então, aqui ele relembra um pouquinho de como foi, né, a sua infância. Nem minha mãe cantou cantigas de ninar para me trazer o sono. Mesmo nascendo com 57 anos, estava aos 60 obrigado ainda a ser criança. E ser menino era honrar o pai com seus amores ocultos. Aquela coisa ainda, né, de sempre o casal dar preferência ali pelo sexo masculino, né, à espera de um menino, né, que era sempre aquela vontade ali de homenagear, de honrar o próprio pai, né, tradição de muitos tempos. Gostar da mãe e seus suspiros de desventuras. Mãe e seus suspiros de desventuras, tive uma educação primosa. Minha primeira cartilha foi o olhar do meu pai, que me autorizava a comer ou não mais um doce nas festas de aniversário. Comer com a boca fechada, é claro, para ficar mais bonito e meu pai receber elogios pelo filho contido que ele tinha. E cada dia eu era visto como o mais exemplar das crianças, naquela cidade onde a liberdade nunca tinha aberto as asas sobre nós. Olha só que incrível, né? A forma interessante como, né, foi descrito aqui a vida dessa figura, né, desse personagem. Ou seja, né, houve criatividade na hora de explorar ali todo o texto, né? Então nós vimos sobre o lugar onde ele nasceu, quem são os pais, idade, né, mais ou menos ali os meados de quando os pais o tiveram, como que foi a sua infância, deu para perceber um pouquinho da cultura e das tradições também do local, né, o qual ele viveu. E claro, né, ele contextualizou tudo isso de uma forma incrível aí para nós. Então, temos aqui Bartolomeu Campos Queiroz, né? O mito da infância feliz é o título desse texto. E nós temos aqui, claro, o endereço eletrônico, onde vocês podem localizar esse texto. Lembra que eu sempre falo que é interessante observar o rodapé ali, quando finaliza um texto, se está fazendo uma atividade avaliativa, enfim. É sempre interessante porque sempre tem o quê? Às vezes ali tem uma resposta, né, que pode te ajudar ali a resolver tal questão. Olha só, aqui nós temos, olha, o gênero, né, do texto lido, certo? Então vamos lá, pessoal, questão de número 2, porque a número 1, ela listava lá para nós vários passos, né, relacionados ao texto. Então vamos começar aqui com a questão 2. O gênero biografia tem por
objetivo relatar fatos da vida de uma pessoa, né? Por isso, biografia, ou de si mesmo. No caso, já vamos dizer autobiografia, que é, no caso, a própria pessoa falar sobre si. Assim, qual gênero textual pertence o texto lido, texto 1? Então, ficou evidente, né? Já mostrei para vocês, trata-se de uma autobiografia. Questão de número 3. Em texto, um texto apresenta marcas linguísticas que indicam o foco narrativo. Assim, qual tipo de narrador que é encontrado no texto que nós lemos? É muito claro, o narrador do texto é um narrador personagem, ou seja, né, um narrador em primeira pessoa. E isso foi observado no início, a forma como os verbos foram colocados, a forma como esse narrador se posicionou no texto. Questão 4. No texto lido, há uma sequência cronológica, ou seja, foi possível observar, né, a ordem dos acontecimentos. Nós observamos que ele começou ali com o nascimento, né, mostrou ali a idade dos pais e aí ele foi seguindo, né, com os ocorridos da sua vida. Então, podemos dizer que sim, vocês vão colocar. Na autobiografia lida, há, de fato, uma sequência cronológica e ela se inicia o quê? Com o nascimento, nós observamos. Depois, o autor parte ali para a sua infância, ele segue, claro, né, com a cidade onde esse autor morava. Olha só os trechos, né, que vocês podem justificar. Nasci com 57 anos, meu pai legou seus 34, minha mãe me destinou seus 23, marcados, né, com traições e perdas. Minha primeira cartilha foi o olhar do meu pai, que me autorizava. Então, aqui já demonstra como que foi a criação, né, aquela questão bem tradicional, um pouquinho mais rude, certo? Então, ele consegue, embora com poucas palavras, mas ele deixa claro um pouquinho, né, de como foi a sua vida, a sua infância e os ocorridos. Questão de número 5. Quem é o autor do texto? O texto das saudades que não tenho. Então, o texto, nós vimos lá, Bartolomeu Campos Queiroz. Questão de número 6. Na autobiografia, há a presença de fatos e opiniões. Observe as frases a seguir e informe se elas correspondem a um fato. No caso, você deve colocar F e para opinião, você deve colocar O. Então, vamos lá. A, abre aspas, cidade com sabor de laranja Serra d'Água, onde minha solidão já. Reticências, fecha aspas. Aqui é de fato o quê? Uma opinião. Certo, meninos? No caso da letra B, nós temos, abre aspas, meu pai não passeou comigo montado em seus ombros, né? Não teve aquele carinho, vamos dizer assim, né? Nem minha mãe cantou cantigas de ninar para me trazer o sono. Isso aqui é um fato ou opinião? É um fato listado lá na autobiografia, ok, meninos? Seguindo, nós vamos ter o quê? Questão de número 7. Aqui nós vamos seguir, né? O autor da autobiografia inicia o texto demonstrando uma carga de sentimentos, subjetividade e que permanece durante o desenrolar dos acontecimentos. O leitor tem a sensação de que seria sua infância foi muito criativa, suas lembranças são de satisfação ou suas recordações são de tristeza e sofrimento. Isso aqui, né? Então, nós temos tristeza e sofrimento. 8. O diálogo entre textos, no caso, essa intertextualidade, né, onde esses textos conversam, acontece quando os textos conversam, né, entre si, estabelecendo assim uma relação o quê? Dialógica, representada em citações, paródias, paráfrases. A importância desses diálogos, né, são inquestionáveis para a leitura.
e a produção também de sentidos, né? São muito importantes essa conversa, pois realça o estudo da coerência através do conhecimento declarativo ou através do conhecimento construído a partir de nossas vivências. Agora vamos observar o texto lido. Nós temos o título das saudades que não tenho, ou seja, né, está implícito que esse autor, embora ele vá relatar ali tudo o que aconteceu na sua vida, até porque a sua história, ainda assim ele deixa claro, né, de forma implícita, que ele não tem saudade alguma desse tempo, certo? E nós vimos no próprio texto, nos relatos, né, dele, lá no próprio texto, né, que não teve certo carinho. Ele demonstra uma certa rigidez ali na criação. Embora, né, os pais sempre tinham como objetivo o melhor do filho, mas era também uma questão cultural ali do lugar, né, mostrar para as pessoas que tinha domínio daquela criança, que era uma boa criança, até porque a visão de ser uma boa criança era o quê? Aquela criança comportada, certo? E ele demonstra isso no texto. Olha só. Nesse título que nós temos, das saudades que não tenho, o autor faz uma referência a um poema. Que poema que vocês imaginam que tenha sido? Então, aqui nós temos a referência do poema Meus 8 Anos, tá? De Casimiro de Abreu, onde nós temos, por exemplo, ó, que saudades que tenho da aurora da minha vida. Questão 9. Quais das frases a seguir, retiradas do texto, melhor representam a mágoa do narrador personagem? Aí nós temos, minha solidão já pressentida, era tomada pelo vigário. Segue, meu pai não passeou comigo, montado em seus ombros. Nem minha mãe cantou cantigas de ninar para trazer o sono, né? Cidade com sabor de laranja, serra d'água. Nesse caso aqui nós temos, meu pai não passeou comigo montado em seus ombros, nem minha mãe cantou cantigas de ninar para trazer o sono, ok? 10. Em um texto, algumas palavras ou expressões são responsáveis por unir, por conectar as ideias, né, possibilitando a progressão textual. São usadas para reforçar, evidenciar, retomar uma ideia, certo? Olha só esse trecho. Meu pai receber elogios pelo filho contido que ele tinha. Nesse caso, o termo, né, o termo destacado que faz essa conexão aqui, no caso, é o termo ele. Se refere, né, no caso, à palavra pai. Olha, meu pai receber elogios pelo filho contido que ele quem, meninos? Pai, que ele tinha, certo? Questão 11. De acordo com a cultura, a religião, a época, o contexto, as experiências e as necessidades do indivíduo e do grupo a que pertence. Sendo assim, faltou alguma coisa aqui nesse enunciado, mas vocês acompanham aí. Sendo assim, a linguagem utilizada no texto, qual texto? Abre aspas. Das saudades que não tenho. É formal ou informal? Quando vocês se deparam com esse título, vocês vão dizer o porquê e justificar. De que forma? Transcrevendo com trechos lá do texto que nós lemos, ok? Então, nesse caso, nós temos o seguinte: é utilizado uma linguagem formal, certo? Que é o que? A norma culta, a norma padrão mesmo, né, que aparece algumas palavras ou expressões que remetem o que? A uma região e o tempo em que o autor viveu, certo? Embora no texto, né, apareça algumas palavras que são próprias ali do lugar, do tempo qual o autor descreve, ainda assim, a característica do texto é norma padrão, ok? Seguindo, vocês têm aí, claro, a semana 2, né, que foi passado para vocês têm esse texto que é o texto 2, vocês leram o texto aí em casa, claro, antes de fazer as atividades,
e realizaram a proposta de atividade da questão 12 a 19, certo, pessoal? Então, agora eu vou deixar aí para vocês lerem o texto 2 e terminarem a atividade, que eu acredito que o tempo não foi suficiente, ok? Então, vocês vão fazer aí as questões 12, 13 até 19. Combinado, meninos? E assim, na próxima aula eu retomo com vocês a questão de número 12, a questão 19 e, por fim, seguimos aí com a nossa proposta de atividade, que é o quê? Produzir uma biografia. Ok, meninos? O tempo da nossa videoaula aqui ele é curto, eu não posso estender, certo? Então, nós vamos fazer o seguinte, alguns estudantes, eu acredito que já finalizaram toda a atividade, desde a questão 12 a 19, certo? Então, eu sugiro que vocês sigam aí com o quê? Com a entrevista em sala de aula, certo? Já escolheu o coleguinha que vai fazer parte aí do seu texto, que você se interessa pela história dele? Então, esse é o momento. Finalizou a questão de 12 a 19, segue aí com a proposta em sala de aula, certo? Então, com certeza você já tem as questões norteadoras aí para sua entrevista, que você acha interessante, né? Para responder lá na sua biografia, a biografia que você fará do seu colega, certo? Então, esse é o momento, ok, meninos? Então, deixo vocês aí, claro, né, em ótimas mãos, né? Que vocês continuem o trabalho aí com os nossos professores presenciais a partir desse momento, combinado? Aqueles estudantes que ainda estão assim, devagar com as tarefas, aproveitem esse tempo para organizar e deixar tudo em dia e seguir aí com as produções, combinado? Então, grata como sempre pela atenção de vocês, uma excelente semana para vocês, ótima aula aí, segue o nosso trabalho. Tchau, tchau, pessoal!